Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês. Mais um Consagra-te TV. Hoje o tema é especial. A sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. O que tu desejas? Ser rico? Poderoso? Eu desejo a sabedoria. Foi isso que disse Salomão. A sabedoria é um grande dom, é uma grande virtude. Precisamos buscar a sabedoria. E o interessante, né, César, que depois que Salomão diz que deseja a sabedoria, o que é que Deus faz? Já que pedistes a sabedoria, te darei riquezas, isso, e tudo por acréscimo. Ele teve tudo. Porque ele quis a sabedoria. E Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, o Senhor diz, ave cheia de graça, o Senhor está contigo, o anjo anuncia, lá em Lucas 1, do 28 ao 29. Mas Nossa Senhora guardava todas essas palavras no seu coração. Quanta sabedoria de Nossa Senhora. Ela não perdia nenhuma palavra, guardava no seu coração. Então, nesse programa nós vamos discutir um pouco sobre o tema sabedoria. São Luís de Montfort, ele escreve muito sobre sabedoria, até porque ele chamava Jesus da sabedoria eterna, encarnada. E ele fala sobre condições de se ter sabedoria. Você que nos assiste, se você deseja ter sabedoria, a primeira condição é o desejo. Muitos não desejam ter sabedoria, mas vamos ver mais sobre isso. A segunda condição é a vida de oração. Ter sabedoria sem ser um homem ou uma mulher de oração, como é difícil. Outro ponto é morrer para as suas vontades. Se nós estivermos sempre nas nossas vontades, nos nossos desejos, a sabedoria de Deus não vai poder se expressar. Precisamos morrer para nossas vontades. E uma grande dica para você que deseja sabedoria, é se consagrar à Santíssima Virgem Maria. Por essa metodologia, a metodologia de São Luís Maria Grião de Montfort. Se você deseja ser sábio, consagra tudo o que você tem nas mãos de Jesus, por Maria, na metodologia de São Luís de Montfort. Falar de Nossa Senhora, tem que lembrar sempre, Nossa Senhora é mãe da palavra de Deus, é mãe do verbo de Deus, é mãe da sabedoria de Deus. Nossa Senhora é a mãe da sabedoria, Jesus fonte da sabedoria, e ela a mãe da sabedoria. Não tem como separar uma coisa da outra. Então, São Luís de Montfort, ele fala muito da sabedoria, fala sobre Nossa Senhora como essa árvore a qual o seu fruto é a sabedoria, Maria Santíssima, e que as práticas dessa devoção a Nossa Senhora dará frutos ao seu tempo. Qual o fruto da árvore da sabedoria? Qual o fruto de Nossa Senhora? O fruto é o próprio Jesus. Jesus que é a própria sabedoria, mãe de sabedoria. Nossa Senhora e a sabedoria se derrama nos seus galhos desta árvore da vida que é a Virgem Maria, porque ela dá Jesus toda hora para cada um de nós. Tem uma passagem bíblica lá em Lucas 5 que é bem interessante. Estavam lá os apóstolos a pescar e não pescavam nada, não estavam a pescar nada. E o Senhor Jesus diz, joguem a rede do outro lado. Aqueles apóstolos estavam, mas Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. E o Senhor dá a palavra de sabedoria. E você que nos assiste, será que você não está trabalhando, pescando a noite inteira, trabalhando a vida inteira e não está conseguindo pegar nada, não está conseguindo pescar nada? Será que falta essa palavra de sabedoria que vem de Deus? Afinal de contas, Nossa Senhora, essa prática da consagração, nós trabalhamos muito pouco para ter muitos frutos. Com a consagração a Nossa Senhora, você não caminha na igreja, você corre para Jesus. Todos os atos consagrados a Jesus, você vai trabalhar no lugar santo, você vai estudar de uma forma santa, vai trabalhar até pouco, vai estudar pouco e vai ter muitas respostas, porque o inimigo não vai ter poder em cima disso que você programar. Refugiar-se em Maria
refugiar-se na mãe da sabedoria. Então, Mara, a gente falou desses meios de adquirir sabedoria. Nos fale com mais detalhes. São Luís Maria Griot de Montfort, no seu livro Amor, Sabedoria Eterna, também nas suas cartas, ele fala muito, roga muito pela sabedoria. Como se deu isso? Uma coisa assim interessante de percebermos é que existe uma distinção, não é, César, entre sabedoria e inteligência. Eu não sei quantos anos você tem hoje, mas lembre-se aí no seu tempo da escola. Será que você era o mais inteligente da classe? Será que você foi o aluno laureado na sua turma? Não é? Percebamos, a inteligência é uma capacidade que o homem tem de guardar conhecimentos, tá certo? De formular cálculos, de fazer respostas. Essa inteligência, de certa maneira, é um pouco da capacidade humana, entende? E aí a gente vai ver na vida da história dos santos, os santos foram homens que tiveram a sabedoria do alto, a sabedoria que veio a eles, mas não necessariamente que eles tinham capacidade. A gente tem essa expressão clássica em Santo Curadás, não é? Era um homem que não tinha grandes inteligências, não conseguia decorar, não conseguia guardar, não conseguia falar várias línguas, mas as pessoas, quando buscavam acompanhamento, não procuravam os sacerdotes mais inteligentes. Procurava Santo Curadás, que era um santo, um padre, um confessor sábio. Por quê? Porque as respostas que ele dava às pessoas eram cheias da sabedoria divina, então, às da vezes, sabedoria quer dizer, de Deus. Não precisa tanto conhecimento, mas precisa sim da sabedoria. Então, o que acontece? Quando nós sabemos pouco, mas sabemos aquilo que nós precisamos dar de resposta, nós recorremos à sabedoria. Eu não sou uma mulher tão inteligente, mas com certeza, naquilo que eu preciso responder, eu tenho a força, eu tenho o auxílio de Deus e vou usar aquilo que eu conheço em propósito do reino. E isso se torna sabedoria. Você entende isso? Então nós temos que fazer bem essa distinção. Digamos que o HD do inteligente é um, o HD do sábio é outro, a capacidade de guardar é outro, mas que sempre vai se colocar a favor de Deus. Eu não sei se você já buscou o tema, o nome sabedoria no dicionário, para ver verdadeiramente o significado. E é interessante porque no dicionário vai colocar as duas formas. A sabedoria, que é a justiça, é você agir de forma justa, como Deus, mas vem dizer também como sabedoria, como sendo um ato de esperteza, não é? Que aí, de repente, você vê as falcatruas do mundo, você vê as enroladas, os roubos, e você termina dizendo, que menino sabido, certo? Só que uma coisa interessante é que os dois são usados a inteligência, só que, a sabedoria, só que um vai levar para o alto, vida eterna, e o outro vai lhe levar para a condenação eterna. Então, qual é o tipo da sabedoria que você procura? Montfort nos ensina que cada vez mais que a gente deseje Deus, nós estamos buscando uma sabedoria divina, a sabedoria do alto. Tanto é que ele vai colocar no ato da consagração, aquela fórmula da carta, não sei se você fez consagração à Virgem Maria, vai dizer, ó sabedoria eterna e encarnada. Então veja, a sabedoria é um dom de Deus. Então eu tenho que pedir, eu tenho que desejar. Entende, meu irmão? Então, cada vez mais que eu desejo essa sabedoria de Deus, mais Deus vai vir a mim. E você pode dizer assim, mas Mara, você é uma mulher católica falando de desejos? Sim. Nós precisamos desejar as coisas de Deus, sim. Por quê? Porque o desejo é um estímulo, entende? O desejo é uma meta, é um progresso, é um projeto espiritual. Eu não estou falando que nós devemos ter tentações. Tentação é uma coisa, eu sei que aquele desejo que é uma tentação vai me levar à minha condenação. Mas se eu desejo as coisas do céu, então cada vez mais eu vou crescer, eu vou alcançar. Então, esse desejo é importante. A prática também da sabedoria, da contínua oração. Quanto mais eu rezo, quanto mais eu me entrego, mais a gente vai possuir na oração. Por quê? Porque sou eu que peço, entende? Não é só dizer eu desejo a sabedoria. Não, mas eu me colocar em oração para que essa sabedoria possa tomar parte, possa fazer parte da minha vida. E uma das orações que Montfort coloca também vai ser o Santo Rosário. Montfort coloca a necessidade de mortificar-se. Eu tenho que fazer escolhas, por isso que é importante a sabedoria. Eu quero isso, eu quero aquilo, o que eu preciso mortificar, o que é que eu preciso recorrer. E ele vai colocar também como um ponto bem forte para adquirir essa sabedoria, a entrega à Virgem Maria. Meu irmão, o que são virtudes, o que são atos, o que são
vícios, a Virgem Maria ela vai estar conosco cada vez mais nos esclarecendo, cada vez mais nos apontando por aquilo que é certo. Então, quando eu tenho um desejo, quando eu tenho mortificação, quando eu tenho oração e quando eu me entrego à Virgem Maria, a sabedoria de Deus vem. E como você falava, César, a sabedoria de Salomão não é uma sabedoria por causa própria, é uma sabedoria para proporcionar aos outros, para ser justiça. Então essa sabedoria vai fazer um efeito na nossa alma e vai nos levar a esse progresso desse processo espiritual. A preocupação com a sabedoria é sempre milenar. Toda a igreja das Sagradas Escrituras, dos Salmos, o Evangelho, a tradição da igreja, o magistério, se expressa por como conseguirmos ter sabedoria, como levar os fiéis a ter sabedoria. Foi muito interessante no documento de Aparecida, ao nosso querido Papa Bento XVI. No documento de Aparecida ele faz um convite a entrarmos na Escola de Maria. A Escola de Maria? A Escola de Maria Santíssima, para sermos mais sábios, para sermos mais inteligentes. Afinal de contas, a Escola de Maria foi a escola que formou a sabedoria eterna e encarnada. Então veja só, Maria Santíssima, falar de Nossa Senhora, ela brilha como uma imagem acabada e fiel ao segmento de Cristo. Maria Santíssima só faz a vontade do Pai. É um modelo pleno, acabado da criatura ao seu Criador. Nossa Senhora sempre buscando nos levar a esse segmento radical de Cristo. Conforme nos ensina o Papa Bento XVI, Maria Santíssima como Virgem sem mancha é para nós uma escola. Nossa Senhora é uma escola de fé que nos leva ao encontro com o Senhor. Será que você está na Escola de Maria? Será que você está buscando ser formado nessa escola? Você está buscando ser orientado, conduzido na Escola de Maria? Permaneçam na Escola de Maria, nos diz o Santo Papa Bento XVI. Inspirem-se nos seus ensinamentos. Procurem acolher e guardar dentro do coração essas luzes que ela direciona você. Maria Santíssima é essa estrela guia, essa estrela da nova evangelização. Então, Mara, o que mais esse documento pode nos ensinar? A gente vai sempre entender nos documentos da igreja que existe uma interação entre eles, tá certo? A gente tem documentos da Carta de João Paulo II que vai fazer também menção a estar na escola da Virgem Maria. E uma coisa assim bem palpável é quando ele coloca que a Virgem Maria sempre teve seus olhos fixos em Jesus. E vai colocar mais, que mesmo antes da Virgem Maria ter os olhos fixos em Jesus, ela já conseguia sentir. Imagina Nossa Senhora grávida, tá certo? Ela ainda não podia colocar os olhos dos olhos do amado. Por quê? Porque ele estava ainda na barriguinha dela. Mas ela sentia, ela tocava, ela acalentava. Então isso significa contemplar Jesus estando em Maria. É isso que nós precisamos fazer cada vez mais. E o documento de Aparecida vai dizer isso, que a Virgem Maria viveu o Evangelho estava nela. A Virgem Maria conseguia ter a palavra de Deus. E mesmo depois que o menino Deus nasceu, a Virgem Maria continuou tendo a encarnação do Verbo. O Verbo não se separou dela, entende, César? Uma coisa você vive um momento e depois você se esquece daquilo e você nem se lembra mais. Não. Mesmo com o nascimento de Nosso Senhor, a palavra de Deus permaneceu na Virgem Maria. Então o que é que o documento da Aparecida vai dizer? Olha, missionárias, vocês têm que fazer o exemplo da Virgem Maria. O Evangelho tem que estar vivo nas expressões de vocês. Não basta o Evangelho estar no pensamento, no conhecimento, na inteligência. Esse Evangelho tem que estar sendo dito, predito, tem que estar cada vez mais sendo vivenciado. Então, por exemplo, a Virgem Maria, mesmo nos momentos que ela esteve com Jesus, ela estava cheia de Jesus, ave cheia de graça. Mas nos momentos do nascimento de Nosso Senhor, a Virgem Maria permanecia cheia. Vai dizer no Magnífica que quando Santa Isabel vai dizer, que honra vinha minha mãe do meu Salvador, a Virgem Maria poderia ter ficado cheia de soberba, de orgulho, de vaidade,
mas o Evangelho estava vivo nela e ela vai responder de acordo com o Evangelho. Eu não sei se você é um cristão assim, meu irmão. Nas adversidades da vida, você age na força do Evangelho. É a palavra de Deus que vai conduzir as suas vidas, os seus discernimentos, as suas escolhas. Então, o documento da Aparecida vai colocar isso. Missionário, nós temos que perseverar na sintonia. A Virgem Maria, a mãe do verbo, como você dizia, mãe da palavra, mas essa palavra sempre esteve viva. E se nós queremos fazer memória, recordação, o documento de Aparecida é claro, não tem oração mais forte e mais bela que vai dar essa contemplação, que vai fazer essa memória como o próprio Rosário. Cada vez mais que nós contemplamos os mistérios do Rosário, nós estamos contemplando a vida da Virgem Maria porque esteve unida à vida de Jesus. Então que nós possamos também responder como missionários. O documento Aparecida vai falar sempre dos missionários e é isso que nós temos que fazer e ser. A tradição da nossa igreja é linda. Afinal de contas, o magistério se expressa pela tradição também, a vida dos santos, a história. Quando a gente vai falar de consagração à Nossa Senhora, teve um frei carmelita descalço, belga, que antecipou São Luís de Montfort, mas o influenciou na sua forma mariana de ser. Foi um frei chamado Frei Miguel de Santo Agostinho. Frei Miguel de Santo Agostinho faz algumas colocações ímpares para o nosso entendimento sobre consagração à Nossa Senhora. É viver o reino de Maria em nós. Marianização da alma. Marianizar-se. Viver, trabalhar, sofrer por amor a Deus. Sim, mas por que também não viver, trabalhar e sofrer por amor a Maria, a nossa bondosa mãe? De que maneira vamos conseguir isso? E ele coloca, você pode viver em Maria, você pode viver por amor a Maria. E assim é necessário viver por amor a Deus. Porque Maria é o eco de Deus. Maria, Deus, Maria, Deus, 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 Deus. Maria e Deus se misturam. É possível, sim. É possível vivermos em Deus e vivermos em Maria. Veja só, que a alma de Deus esteja em todas as nossas atividades, em todos os nossos esforços, em todas as nossas afeições e direcionamentos. Que a alma de Maria também esteja em nós, para todas as nossas atividades, todos os nossos esforços, todas as nossas afeições. Afinal de contas, viver em Deus e viver em Maria se complementam, não se anulam nem concorrem. A Virgem Maria foi tão fiel ao Espírito Santo de Deus que ela passou a ser conduzida por este Espírito. Quando a gente diz conduzir-se pela alma de Maria, é conduzir-se pelo próprio Espírito Santo de Deus. Veja só, todas as ações que você pode colocar a Deus, você coloca também a serviço da Santíssima Virgem Maria. Quer vivamos, quer trabalhamos, quer soframos, quer morramos em Jesus, assim também podemos viver, trabalhar, sofrer e morrer em Maria. Morrer para a Santíssima Virgem como um bom escravo de amor a Jesus Cristo. Isso é muito belo isso. Então, assim como Deus deve construir esse reino em nós, Jesus tem que construir esse reino em nós, o Espírito Santo vive esse reino em nós, podemos também construir o reino de Maria em nós. E a consagração à Nossa Senhora nos chama nesta dinâmica. Um frade carmelitano também, São Pedro Tomás, ele estabeleceu a veneração à Nossa Senhora como rainha de sua alma, rainha da sua vida. Muitos têm um relacionamento com Nossa Senhora como mãezinha, mãezinha do céu, mãezinha. Mas o escravo de amor é o relacionamento de Senhor e Senhora. E eu sou o súdito, o escravo. Minha Senhora, ela é minha rainha. O santo carmelita Gerardo, ele também recitava todos os dias o ofício da Imaculada Conceição e também tinha Maria Santíssima como a sua rainha do céu e da terra. Era a sua rainha. E o santo Estevão, rei da Hungria, é bem interessante, o rei da Hungria coloca para todos aqueles seus súditos, todos aqueles do seu reinado, para que reconhecessem
que Nossa Senhora era a rainha de todo o seu reinado. Não era mais só rainha dele, não. Era a rainha de todos. Ele, como rei, entronizava Nossa Senhora como rainha de sua história, rainha do seu reinado. Será que você está colocando Nossa Senhora como rainha da sua casa? Rainha da sua família? Rainha sua, sim, mas rainha da sua esposa, rainha dos seus filhos, rainha dos seus funcionários. Nossa Senhora é a rainha da sua história, rainha da sua vida. Rainha e mãe. Quando morremos, morremos por esta mestra e por esta mãe. Morremos por Cristo, morremos por Maria. Quer vivendo, quer morrendo. Somos filhos desta mãe. É muito belo essas expressões dos santos. Nossa Senhora, né? Então ela passou a vida inteira adquirindo sabedoria. A sabedoria crescia em Maria, o menino crescia em estatura e graça. Maria Santíssima também cresceu em sabedoria. Ela era uma menina que foi crescendo em estatura e graça, como seu próprio filho crescia também. E Nossa Senhora entendia que ela tinha que clamar e pedir a intercessão, interceder para que a sabedoria chegasse aos seus filhos. Porque a sabedoria não se ganha por mérito. A sabedoria vem por mera graça e misericórdia de Deus. Então, Nossa Senhora, ela coloca essa realidade de estarmos a serviço dela, ela rogando, intercedendo, lutando para que cada um filho que não merece, filhos que não merecem verdadeiramente, sejam agraciados com sabedoria. Nossa Senhora, mãe de sabedoria que intercede por cada filho. Precisamos reconhecer nos sacramentos, na palavra de Deus, como meios de adquirir a sabedoria. Para sermos homens sábios, precisamos de ler os livros de física, de matemática, de química, de geografia, de história, mas precisamos e necessitamos conhecer as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é o livro de cabeceira de quem quer ser sábio, do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica muito nos orienta. E o Código de Direito Canônico para nossos irmãos sacerdotes, nossos pais sacerdotes. Então é isso. Então ter sabedoria, ter inteligência, imitar Maria, escola de Maria, vai se refletir nas nossas atitudes. Então, Mara, a oração do Santo Terço, rezar com atenção, meditar as virtudes da Santíssima Virgem, essa oração do terço, do rosário, das Ave-Marias, é verdadeiramente isso um canal de se adquirir sabedoria? Olha só, nós vivemos hoje num mundo extremamente ativista, todo mundo trabalha, todo mundo corre para cá, para lá, estuda, faz isso, esporte e tal, mas nós devemos dedicar um tempo à oração, sim, e essa oração mais indicada é o terço, tanto é que quando a Virgem Maria aparece, seja em Fátima, em Lourdes, em Medjugorje, ela sempre pede a oração do terço. Se não fosse tão importante, a Virgem Maria não estaria repetindo esse mesmo pedido em tantas aparições que faz, concordam? Então, a oração do terço é necessária. Nós já vivemos num mundo cheio de informações, cheio de barulho, cheio de luzes, cheio de flertes. Então, o que acontece? Nós temos e somos envolvidos por distrações. Não tem como fazer. Mas dentro dessa oração do terço, você vai tentar e vai se esforçar para fazê-la da melhor forma possível, de uma forma reservada. Por quê? Porque muitas vezes, se você busca estar na oração do terço, em algum canto que tenha várias distrações, logicamente você vai se distrair. Agora entenda também. Se você só tem tempo para rezar o terço dentro de um ônibus, você vai deixar de fazer? Não, faça, certo? Eu estou dizendo na sua escolha, na sua opção. Você tem tempo para fazer sua oração em casa, reservadamente, não é? Então, meu amor, busque fazer isso. Se você não tem, é que tenha esses outros momentos. Mas a oração do terço é uma oração que tem toda uma contemplação. Tá certo? E São Luís Maria Grião de Montfort, no Segredo do Rosário, que é um livro que ele vai botar específico falando dessa oração do Rosário,
ele vai colocar também que o momento inicial do terço é interessante, é importante, que é o momento que você vai colocar os seus pedidos para a Virgem Maria. Mas esses pedidos não podem ser apenas pedidos superficiais. Um dos pedidos que ele nos orienta na oração do Santo Terço, logo no início, é ter a capacidade de perseverar, guardar a memória, de não ficar distraído. Eu não sei quantos textos você já rezou essa semana, mas em algum deles você pediu para que estivesse atento ao Evangelho, atento à palavra, atento às memorizações que vão fazer de cada mistério. Então é interessante que a gente possa fazer isso. E buscar cada vez mais estar compenetrado, sem tantas distrações. Deus te escuta, meu irmão, sempre. Mas se você tem um momento também de escutar a Deus, vai fazer diferença na sua vida. Então, essa oração do terço, cada vez mais, vai nos trazer algo de bom. Entendamos. Se eu estou determinada a rezar meu terço agora, eu tenho uma certeza que eu vou ter uma legião de anjos que vão estar comigo, me levando e conduzindo para Deus. Mas vai ter uma legião também imensa de demônios que vai fazer o quê? Vai querer te arrancar a graça do Santo Terço, a graça do Santo Rosário. E cada vez mais esses demônios vão colocar para você imaginações assim, faz mais tarde, faz amanhã, não tem tempo agora. Por quê? Porque na verdade ele quer que você não reze. Então, pode ser até que ele reze, você reze, mas ele vai fazer de tudo para distrair a tua atenção, para roubar esse momento de Deus com você. Então, se você tem possibilidades de recreação, busque recreação. Se você está buscando agora a oração do Santo Terço, tente ficar mais compenetrado, mais envolvido nos mistérios. É nos momentos de oração, a qual conversamos com Deus, que Deus fala e vem as palavras de sabedoria. Então, quantas vezes, né, César, o discernimento vem depois de uma oração do Santo Terço? Estamos rezando e depois vem. E não é nem tão causa e efeito, rezei e deu a resposta, não. Rezou, está vivendo ali e as respostas vêm. Então precisamos ter sabedoria, precisamos de oração, precisamos nos consagrar à Santíssima Virgem Maria. E você que não é consagrado, entre em contato conosco pelo nosso site www.discípulosdaMãeDeDeus.com.br. Lá você vai ter acesso a esse material de evangelização. São muitos vídeos formativos que podem lhe preparar para a consagração a Nossa Senhora. Você também pode adquirir nossos livros, a coleção Consagra-te. Consagra-te Totus Tuus, Consagra-te Espiritualidade Mariana na Vida dos Santos, Consagra-te As Portas do Inferno Não Prevalecerão, Consagra-te Devocionário, o CD Consagra-te o Novo Reino Irá Construir e Consagra-te que o Rei se encante com vossa beleza. São muitos Consagra-tes para lhe formar e lhe fazer um homem e uma mulher de sabedoria. Mas estamos aqui também hoje para agradecer suas orações por nós, agradecer suas ajudas à Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Agora, no dia 1º, nós vamos ter um encontro, o Dia do Benfeitor, não é? Pode até você dizer, mas eu nunca ajudei a fraternidade. Suas orações não é ajuda? Não nos fortalece? Então, que graça vai ser estar com você nesse dia 1º de maio. Dia 1º de maio, dia de São José Operário, dia do trabalhador, dia do benfeitor, discípulo da Mãe de Deus, onde nós podemos rezar juntos e agradecer por todos os benefícios que vocês fazem por nós. Então, um cheirinho para todos. Consagra-te.